Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passaram bem essa semana? É muito bom poder estar aqui de novo, para a gente cultuar a Deus. Já estamos até ficando acostumados com essa tecnologia aí, né? Apesar de que nada substitui o calor humano, né? Mas que você possa, então, nesse momento, voltar o seu pensamento, o seu coração para Deus e que a gente possa, então, dizer para Ele o que a gente veio fazer aqui, que é cultuar Ele, que é adorar Ele e dizer que nós estamos aqui com o nosso coração, com a nossa mente, com tudo que temos e somos para adorá-lo. Amém? Venceu e nos fez triunfar. Há uma só voz, então vamos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Estamos aqui diante do trono para louvar ao Cordeiro de Deus que por nós venceu e nos fez triunfar. Há uma só voz, então vamos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Ele é o Salvador, sim, Jesus, que vida nos deu, sim, Jesus, razão de toda a paz, sim, Jesus. A sua presença é cheia de amor, de alegria completa. Que vive eternamente, só Ele é Senhor. Mais uma vez, estamos aqui diante do trono para louvar ao Cordeiro de Deus que por nós venceu e nos fez triunfar. Há uma só voz, então vamos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Ele é o Salvador, sim, Jesus, que vida nos deu, sim, Jesus, razão de toda a paz, sim, Jesus. A sua presença é cheia de amor, de alegria completa. O Rei que vive eternamente, Ele é o Salvador, sim, Jesus, que vida nos deu, sim, Jesus, razão de toda a paz, sim, Jesus. A sua presença é cheia de amor, de alegria completa. O Rei que vive eternamente, só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é Senhor. amém. Glórias a esse Senhor maravilhoso que nós servimos. E é a Ele que nós nos entregamos, que nós nos rendemos, e é a Ele que nós dizemos assim: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, prostrados na Tua presença, para Te entregar tudo. Nós queremos mais do Senhor. Que essa seja a sua oração, seja a nossa oração, e que essa música possa refletir o que o nosso coração quer dizer para o Senhor. Eis-me aqui,
anseio por ti, e eu me rendo. Enche-me, Senhor. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Nós nos rendemos, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Queremos mais, Senhor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Feito de eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti.
glórias a Deus. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, e que o Teu sopro de vida, ó Pai, possa soprar em nossos corações, ó Deus, e reacender a chama do Teu amor, ó Pai. Reaviver, ó Pai, reavivar as nossas vidas, as nossas almas, ó Pai, para que possamos nos entregar, ó Pai. Nós queremos sim mais o Senhor, ó Pai, para que então, ó Deus, possamos ser uma igreja mais forte, ó Pai, uma igreja mais forte, uma igreja mais unida, uma igreja mais próxima do Senhor, ó Pai, que possamos ser, ó Deus, pessoas, famílias que buscam ao Senhor, ó Deus. E diante de tudo isso, ó Pai, nós só podemos dizer, ó Deus, aleluia ao Senhor, ó Pai. Nós só podemos dizer, hosanas ao Teu nome, ó Pai. Salva-nos, Senhor, o Deus que habita nas alturas, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, entrar em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estudo da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Lição 16, o líder e o avivamento. Olá, irmãos, bom dia. Vocês viram aí que a gente está na lição 16, então essa é a penúltima lição da revista. A gente aprendeu bastante aí, né, com Esdras e Neemias, mas desde lá de Zorobabel, então foi um tempo muito bom e a gente ainda tem boas lições aí para aprender com Esdras e Neemias, e dessa vez, na lição de hoje, os dois atuando juntos, né, a gente vai ver um cenário muito, muito edificante. E também vai conseguir fazer algumas comparações aí que certamente vai trazer edificação para a nossa vida. Então, antes de tudo, né, eu quero desejar um excelente dia com a sua família. Você tenha já aí um bom almoço, que seja um dia agradável para você, para todos que estão ao seu redor, que Deus te abençoe. E ao mesmo tempo que a gente consiga aqui nesse momento que a gente vai passar junto, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, passar para o estudo. Então a lição 16 chama o líder e o avivamento. Então se você está pensando que já estudou sobre avivamento nessa mesma revista, vou te falar que você está quase certo. Nós estudamos sobre o reavivamento e essa foi a lição 4, que é a restauração do culto, né? Foi uma das lições aí que a gente fez. Quero aproveitar e falar aqui. Eu vou colocar aqui agora, tá, nos comentários, o link da lição 4. Se você está conectado aí ao vivo com a gente, né, 19 de julho, entrou aqui às 10 da manhã, tá aí desde a abertura, feita aí pelo Vitão. Então, se a gente está junto, se você está aí ao vivo, eu vou colocar aqui agora, tá bom? Vou colocar aqui o link da lição 4, tá? E se você está ao vivo aí acompanhando, escreve aí, bom dia, tô na EBD. Eu vou responder seu comentário aqui rapidinho, tá bom? Coloca aí, tô na EBD, que a gente vai saber. Mas vou colocar o link dessa lição 4 para a gente acompanhar. Bom, então, na lição 4, o que a gente viu? Era o reavivamento, né? Isso aconteceu 80 anos antes desse momento que a gente está agora com Esdras e Neemias. Então, aqui quem está trabalhando nesse momento do reavivamento foi Zorobabel e Josué, tá bom? E isso foi na época da restauração do culto. Vamos lembrar que eles estavam trabalhando na reconstrução do templo e antes mesmo que o templo ficasse pronto, eles precisaram fazer a restauração do culto. Já coloquei o link aí, tá bom, irmãos? Então pode pegar, depois dar uma olhada para você comparar as lições. Bom, o que a gente viu do reavivamento eles mostraram para a gente, né, que precisa de unidade para o reavivamento acontecer, precisa de adoração e precisa também de edificação. Então a gente aprendeu com Zorobabel e Josué e todas as outras pessoas envolvidas com isso, e nós vamos fazer aqui no finalzinho da nossa conversa, vamos fazer uma comparação do que a gente vai aprender agora na lição 16 com o que a gente aprendeu na lição 4 e ver que isso tudo faz sentido, né? O reavivamento, o avivamento, enfim, tudo está conectado e a gente vai ver que Esdras e Neemias precisaram fazer isso novamente com o povo. Bom, então seguindo aqui, a gente tem nossas referências bíblicas, tá? O texto base, ele ficou meio grande, digamos assim, né?
ele está de Neemias, são os 3 capítulos, o capítulo 8, 9 e 10. Então ele vai do Neemias 8:1 até o Neemias 10:39, tá bom? Os 3 capítulos inteiros aí. O nosso texto devocional, ele fica em Salmos 119, né? E aí ele vai de 97 a 105. Tenho certeza que você é um irmãozinho aplicado, já leu todos esses textos aí, né? E esse de Salmo especial é aquele que tem um versículo bem conhecido que fala que a palavra de Deus ilumina os nossos caminhos, e você guarda a palavra de Deus no coração, tá bom? De qualquer forma, se você não leu, vai lá dar uma lida, mas a gente vai acabar usando essa ideia, não o texto em si, mas a ideia como base para seguir nossa lição. Então vamos lá. A gente tem aqui o versículo-chave. Eu vou ler, eu espero que você acompanhe aqui com a gente. Tá assim, ó. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Queria chamar a atenção aqui para 2 pontos, que é esse que enviar porções e fazer grande regozijo, porque eu trouxe uma outra versão, que é a da NVI, que é essa daqui, ó. Acompanha aí, ó. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Então as atenções aqui que eu quis trazer era que esse repartir com os que nada tinham preparado, né? Então isso daqui é o que traz para a gente essa lembrança de que o povo fez para comemorar, e diz aqui, ó, que eles comemoraram com grande alegria, tá bom? Grande alegria do lado de cá. Tá? E por que eles fizeram isso? Aqui já explico, ó, porque compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Então, compreender as palavras ou compreender a palavra de Deus foi o que trouxe alegria para esse povo aí, que foi repartir o que tinha, que foi comemorar com celebração, fazer uma celebração com alimento, né? Não é a primeira vez que eu falo aqui de celebração com alimento, de estar à mesa com os irmãos, de orar nesse momento, de dividir as alegrias. E aqui eles estavam dividindo uma alegria que era entender, olha só, entender a palavra de Deus. E é isso que a gente vai seguir nesse estudo e vai mostrar pra gente uma perspectiva muito boa de tudo isso. Bom, vejam, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que as nossas práticas, elas devem ser baseadas nas referências bíblicas. Veja, alguns líderes priorizam indevidamente suas experiências pessoais. Então, algumas pessoas, elas acham que as experiências pessoais e dão essa brecha, e como se isso ficasse acima das escrituras. Então isso não pode ser assim, né? A nossa orientação precisa ser diretamente, totalmente baseada na palavra de Deus. A gente precisa checar, verificar. E é engraçado que a gente tem também, vamos chamar aqui de um método do coração em paz. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que precisava tomar uma decisão e tal, e depois de um certo tempo ele falou: o meu coração estava em paz, então eu tomei a decisão porque isso era de Deus, que meu coração estava em paz. E como se isso fosse um método para tomar a decisão. Mas a questão é que não, né? A palavra de Deus é um método de tomar decisão, e pelo contrário, né? O coração ele é enganoso, não é isso que a palavra de Deus diz? Olha só isso daqui, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Veja essa outra versão aqui, ó. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então aqui é uma orientação pra gente, para ficar esperto com esse negócio de tive paz no coração e tomei a decisão. Não, nossas decisões, nossas práticas devem ser baseadas na palavra de Deus e em tudo que ele traz pra gente. Bom, então,
a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre o coração. Isso precisa ficar claro para nós. E aqui tem um texto de Hebreus 4:12 que eu quero ler com vocês. Veja aí, ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Atenção aqui, ó, o julga, porque é isso que a gente precisa fazer com as intenções do nosso coração, baseado em quê, ó? Baseados na palavra de Deus. Tá? É ela que precisa pesar isso para nós. Eu trouxe aqui uma imagem. Essa aqui é a deusa Têmis. Ela é um símbolo da justiça, né? Essa é a deusa grega da justiça. E ela é o símbolo da justiça. E ela tem também algumas coisas que são, né, algumas peças que são bem simbólicas para nós. A primeira delas aqui é essa venda nos olhos, né, porque ela é imparcial, né? Justiça é imparcial. E deve ser imparcial, né? A outra coisa que ela traz aqui é a balança, tá? A balança tem a ver total, né? Tem total relação com a justiça, porque ela vai pegar e vai comparar. E é isso que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. A gente precisa pegar as nossas intenções e julgar as intenções baseadas em quê? Na palavra de Deus. Tá? Porque dessa forma, a gente vai saber se os nossos pensamentos e as intenções do coração são corretas ou não. Então, quando diz que ela julga, né, a palavra de Deus julga os pensamentos, é porque ela faz isso, ela vai pesar numa balança. E obviamente aqui tem esse outro símbolo aqui que é a espada, né? E que acaba fazendo uma relação aqui também com essa espada de 2 gumes que é penetrante, né? A palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma, espírito, né? Mostra aqui a força, o poder. Então a gente precisa certamente comparar os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas experiências pessoais. Precisamos comparar com a palavra de Deus. Bom, então as nossas práticas devem ser baseadas nas referências bíblicas. E obviamente o avivamento vai precisar também. Então, de um lado dessa balança estará o avivamento, do outro lado da balança, a palavra de Deus, comparando, julgando tudo aquilo que é colocado diante de nós. Bom, quero te pedir para acompanhar aí na sua revista. O primeiro ponto que a gente vê é o ponto 1, na página 64 ainda, avivamento e compreensão da palavra de Deus. Então, o avivamento, ele vai ser comparado e vai ser executado, vai acontecer através da compreensão da palavra de Deus. Quais são os textos que a gente tem que mostrar isso? Na página 65, bem na parte superior aí da página 65, a gente vai ver que o primeiro passo que o povo deu para poder viver o avivamento foi a questão da compreensão da palavra. E aqui a gente vê, ó, ponto 1, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Então a primeira coisa aqui foi que o Esdras ele precisaria trazer o livro. Essa imagem aqui, ó, mostra os pergaminhos, né, que tinham na época, organizados como palavra de Deus. E qual outro ponto que vai ajudar na compreensão? Ponto 2. Esdras abriu o livro diante de todo o povo. Então, no versículo 5, na parte A, a gente tem aí no capítulo 8 ainda, dizendo qual seria o segundo passo para que essa compreensão pudesse acontecer. E o nosso terceiro passo, ele mostra uma outra coisa aqui que vai ajudar, um outro passo que ajuda na compreensão, que é os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Gamim, Acube, Sabetai, Odias, vários outros, né? Todas as vezes que eu colocar esse símbolo aqui, dizendo que eu estou omitindo, né? Ou uma parte do versículo, ele fala, instruíram o povo na lei. Então, os levitas, eles ajudaram aqui para a instrução do povo. Os sacerdotes, eles
pegaram essa palavra que estava sendo lida e começaram a explicar para todo o povo. Isso aqui é importante para a gente porque quando ele dá o primeiro passo, ele pega a palavra de Deus. O segundo passo, ele abre esse livro. E o terceiro, o livro é lido e começa a ser ensinado. Isso é o que vai ajudar a existir para esse povo a compreensão da palavra de Deus. Então, essa multidão que se reuniu, essas pessoas que se reuniram, se esses levitas é que vão fazer a explicação, eu entendo que eles meio que organizaram pequenos grupos, né, no meio de toda aquela multidão, e eu consigo enxergar algo parecido com essa imagem aí. Várias pessoas se organizando, né, claro que aqui eles estão fazendo outra coisa, mas várias pessoas se organizando em grupos menores para que esses grupos pudessem estudar com a ajuda de todos os levitas aí que a gente viu, tá bom? Então, o avivamento, ele depende de compreensão da palavra de Deus. Bom, o segundo ponto é que o avivamento, ele vai trazer alegria. Então, na página 65, a gente vai ver aí, você pode acompanhar, o 2 é avivamento e regozijo na palavra de Deus. Então, olha aqui, vamos ver o Neemias 8, os versículos 8 e 9, vamos ler juntos aqui, ó. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Essa é uma cena muito bonita, porque mostra que o povo ele fica tocado, porque eles começam a ouvir a palavra de Deus, eles entendem essa palavra, e então eles começam a chorar de alegria. Esse choro aí é um choro de alegria. Eles não estão pranteando, nem sofrendo, eles estão alegres porque entenderam a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui agora também um outro link de um menino que não ouvia, né? Ele nasceu surdo e ele começa a fazer alguns tratamentos para poder ouvir, e o vídeo mostra a primeira vez que ele ouviu. Você pode ver o espanto e a alegria no rosto daquele menino. Vou colocar o link aqui só para a gente não tomar tempo da lição, e também porque se eu assistir aquele vídeo agora eu ia chorar de novo. Então eu vou colocar aqui agora para vocês verem, tá bom? Vou colocar o link do vídeo para vocês perceberem como é que aquele menino ficou feliz de ouvir pela primeira vez. Você vai perceber que o menino é mudo, né? Como ele era surdo, ele não aprendeu a falar. Então, obviamente, ele não consegue falar por isso. Mas ele fica espantado, fica emocionado, fica feliz. E o que acontece com o povo aqui é a mesma coisa. O povo, ele fica feliz porque ele estava vendo pela primeira vez, ouvindo, aqui mostra, o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Então o povo estava chorando de alegria aqui. Por isso que essa relação do avivamento tem a ver com alegria. Porque quando o povo começa a entender tudo aquilo, eles se alegram na presença de Deus e pela palavra de Deus. Veja aqui, Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Esse aqui é o versículo-chave que a gente falou. Eles agora compreendiam as palavras, por isso eles tinham grande alegria. E por isso eles comemoravam com grande alegria, porque compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Essa daqui é uma cena muito, muito bonita e muito tocante disso que a gente aprende no livro de Neemias com a ação de Esdras. Bom, aqui a gente vai passar para outra página, que é a página 66, e esse é o tópico 3. O tópico 3 é o avivamento e a obediência. Eu quero contar para vocês, você está vendo a imagem aí, de várias tendas, né? Ao redor
de um cercado ali que era o tabernáculo, né? Então, todas essas barracas aqui que estavam ao redor, era em função de uma festa, né, que o povo ele precisava ir para essas barracas, e isso estava na lei. E eles descobrem isso. E eles tomam a decisão de fazer. Claro, mas estava escrito isso na lei. Era assim que fazia através de Moisés, então calma aí que a gente vai fazer também. Vamos dar uma olhada em como é que isso aconteceu e como é que eles tomam essa decisão. Vejam. A festa dos tabernáculos. Descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Então esse é o versículo de Neemias 8,14. E eu trouxe aqui também um pedacinho só, tá, gente? De onde estava essa lei, lá em Levítico 23 e versículo 42. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Então, a parte da lei que o Esdras estava lendo para o povo era justamente essa parte de Levítico, que falava que durante a festa dos tabernáculos eles deveriam morar em tendas por 7 dias. Então eles sairiam das casas, né, das casas que eles moravam, que eram construídas lá com pedras, enfim. Isso era feito dessa forma para que eles lembrassem, a interpretação é essa, que eles lembrassem que eles são peregrinos e que por isso eles deveriam morar nas tendas por um período, e era esse período de 7 dias. E eles então fazem isso. Vamos ver aqui, que eles têm um arrependimento e têm uma resposta. A gente viu uma resposta agora, mostrando por essa decisão que eles tomam de morar em tendas, mas veja aqui, arrependimento e confissão. Os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O que a gente vê aqui nesses versículos? Aqui são os versículos 1 e 2 do capítulo 9 e também o 38. O povo ele percebe pela leitura da palavra que eles não estavam procedendo bem e com isso eles dão uma resposta. E eles começam a fazer um acordo, ele diz aqui, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, ou seja, fazendo um pacto por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas, nossos sacerdotes. E o povo ele olha para tudo aquilo que está sendo lido, eles descobrem que várias coisas da lei estão sendo desrespeitadas e eles falam que querem cumprir a lei. E por isso, eles se reúnem, eles jejuaram, vestiram um pano de saco, puseram terra sobre a cabeça, confessaram seus pecados. Então essa é a resposta que o povo dá para que esse avivamento pudesse acontecer. O povo ele toma a decisão em função de ter contato com a lei, em função de conhecer a lei, eles se alegram com isso e eles respondem, eles começam a tomar decisões para mudar o que eles estavam fazendo de errado. E se a gente tem contato com alguma informação, que é uma informação da lei do Senhor, orientação para a gente, se a gente percebe aquilo e aprende, fala, eu preciso mudar. E foi essa a decisão que o povo tomou. O povo olha para um ensinamento e fala, tudo bem, a gente fez mal, vamos confessar esse pecado, vamos pedir perdão, vamos nos humilhar, que é esse símbolo, né, de cobrir a cabeça com terra, vestir pano de saco, e fala, não, eu quero mudar, e vamos fazer isso juntos, vamos assinar um acordo. E eles fazem isso. Veja só. Aqui, estabeleceram aliança fiel. O restante do povo, sacerdotes, levitas, novamente aqui, né, várias outras pessoas, juntamente com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender. Então, os filhos e filhas que eram capazes de entender,
se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo Moisés e a obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Aqui, Neemias 10, 28 e 29. Então o povo toma a decisão de obedecer os mandamentos e, fielmente, todos os mandamentos. Então eles estabeleceram uma aliança fiel. Isso também foi resposta do povo para que o avivamento pudesse acontecer. Então tudo que a gente viu hoje aqui, toda a nossa trajetória, foi sempre mostrando o povo querendo o avivamento e comparando com a palavra. Então o povo olha a palavra de Deus e fala, eu quero viver esse avivamento. E eles se comparam nisso, julgam as intenções, julgam também os atos e dizem, eu quero mudar. Eu quero viver esse avivamento. E eles então vivem o avivamento juntamente com Esdras e Neemias e todo o povo, em função da leitura da palavra, em função de como eles aprendem. É necessário que a gente tenha uma visão bem específica de quando a gente aprende, porque existe um versículo de Paulo que diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso quer dizer? Quando você renova o seu entendimento, quando você renova aquilo que você sabe, né? Você tem um aprendizado novo, você precisa também transformar a sua vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você entende alguma coisa e não se transforma, é porque você não aplicou a verdade que você aprendeu. Essa semana eu ouvi um pastor falando que muitas pessoas estão participando das reuniões do templo e com isso elas têm sido informadas, mas não transformadas. Todo o conhecimento que a gente tem, tudo aquilo que tem contato, que você tem contato, especialmente o que tem a ver com o ensinamento de Deus para a sua vida através da palavra, ele precisa gerar transformação na sua vida. Então, se eu aprendo, eu aplico. E é dessa forma, então, que o povo fez, olhando o avivamento, comparando com a palavra de Deus e falando, eu quero fazer, e por isso o povo viveu o avivamento. Então, fazendo uma retomada aqui do que a gente viu, quais foram os pontos aí que a gente passou? Primeiro, o avivamento veio da compreensão da palavra. Além disso, essa compreensão da palavra trouxe avivamento através da alegria, houve celebração em função dessa compreensão. Houve obediência. O povo entendeu, viu aquilo e com isso trouxe o quê? Resposta. O povo entende e obedece e responde dizendo, sim, nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa mudança. E aí, vamos fazer a comparação com o que a gente viu lá do reavivamento na lição 4. Tem relação ou não tem? A unidade, primeiro ponto que a gente viu. Adoração. Outra, edificação. Qual é a relação que tem o avivamento vivido na época de Esdras e Neemias com o reavivamento vivido na época de Zorobabel e Josué? Veja, Neemias 8:1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. E aqui a gente vê, unidade, assim como a gente viu lá na época de Zorobabel, o povo se reuniu como se fosse um só homem, trazendo então unidade para esse momento de reavivamento ou de avivamento que o povo vive. Outro, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então todos eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Então a gente vê o segundo ponto aqui, que é a adoração. O povo, eles adoraram o Senhor. Esdras puxa isso, né? Como se fosse o ministro lá de louvor, o pastor que está à frente. Esdras louvou o Senhor e todo o povo ergueu as mãos. Então aqui se mostrando prostrados também, prostrados, rosto em terra.
então adoração acontecendo também nesse segundo momento com Esdras e Neemias. E aqui a gente vê a parte de edificação. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. E olha que legal aqui, ó. Ele vai citar aqui o Josué, ó. Desde os dias de Josué, filho de Num. Quem era esse Josué aí, filho de Num? Era justamente o sacerdote que estava ajudando Zorobabel 80 anos antes desse momento, tá bom? Então o povo foi edificado e todo o povo participou disso, celebraram juntos e voltaram então a ter as práticas que eles tinham perdido 80 anos antes, quando Zorobabel e Josué fizeram o reavivamento através da restauração do culto. Então aqui, gente, o que a gente aprendeu é que toda a informação que o povo recebeu, o povo virou isso em prática. Tudo que eles faziam passou a ser comparado com a palavra de Deus. E aí essa festa, a festa dos tabernáculos, tudo aquilo que eles viram, eles celebraram, fizeram uma festa e falaram, eu quero viver isso daí. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Que o nosso entendimento seja realmente uma ferramenta de transformação, que aquilo que o Espírito Santo de Deus mostra para a gente, toca a gente, e realmente traga para a gente transformação na prática, na vida, tá bom? Então, para quem fez os comentários aí, a gente colocou os vídeos, os links, né, já estão aí para vocês poderem dar uma olhada lá, tanto na lição 4 quanto no vídeo do menino que ouviu, tá bom? E bom dia para todo mundo aí que participou e está assistindo ao vivo, beleza? Deus abençoe sua vida, fica na paz, já já a gente está de volta no culto das 18. Bom domingo.